Oi pessoal, aqui é Eduardo, economista da SMI, trazendo mais um call para vocês essa semana. Na semana passada, falando aqui um pouquinho de Brasil, a gente teve aí dados de inflação e de emprego, e os dados de emprego, como a gente pode ver aqui na capa, vieram bastante positivos, né, pelo 7º mês seguido, mas eu vou falar um pouco mais disso ao longo do nosso call. Vamos falar então um pouquinho do cenário internacional. Então, no cenário internacional, o destaque da semana continuou sendo a guerra comercial. E no início da semana passada, a expectativa de um acordo entre os dois países foi reduzida. Então vamos relembrar um pouquinho, lá em novembro, Donald Trump, ele anunciou que estava perto de fechar um acordo com a China, com essa questão da guerra comercial, e que esse acordo deveria ser fechado em até 5 semanas. Bom, já se passaram 6 semanas, nenhum acordo foi fechado, e na semana passada a gente teve anúncio de que esse acordo estava ainda mais longe, porque a China demanda uma remoção de tarifas de importação que já foram impostas pelos Estados Unidos. O Donald Trump, por outro lado, ele está relutante, em reduzir essas tarifas que já foram impostas. Isso então acabou gerando uma queda de expectativa de um acordo no curto prazo entre os dois países. Entretanto, na sexta-feira, dia 22, o Trump, no seu Twitter, ele anunciou que estava muito próximo de fechar um pacto com a China. E com isso, a semana, então, que passou a semana inteira com baixa expectativa em relação a esse acordo, voltou a ter um aumento de expectativas positivas. O mais provável é que os dois países cheguem a algum tipo de acordo, se não ainda em 2019, no início de 2020. É importante a gente lembrar que ano que vem lá nos Estados Unidos ocorrem eleições presidenciais e um dos pontos, promessas de campanha do Donald Trump lá em 2016 era uma mudança nas relações com a China. Então ele tem que entregar isso para o seu eleitorado se ele quiser ganhar pontos aí para a reeleição do ano que vem. Além disso, também com relação aos Estados Unidos, também com relação ao Donald Trump, na semana passada ocorreu o primeiro depoimento lá com relação ao caso do impeachment. Então, quem depôs foi o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, o Gordon Sondland. O Gordon ele afirmou que o presidente da Ucrânia, que ele pressionou, o presidente da Ucrânia por investigações contra o democrata Joe Biden e seu filho Hunter, por ordem do presidente Donald Trump. Esse foi um depoimento bem importante porque o Gordon ele financiou a campanha do Donald Trump lá em 2016. Então, é um depoimento bem importante, causa aí um pouco de ruído no mercado, mas como a gente já falou e vem comentando, é muito improvável que o Donald Trump de fato sofra um impeachment. Então, isso foram os principais destaques no cenário internacional. Vamos falar agora então um pouquinho de Brasil. Nosso tema de capa, como eu já falei, emprego continua vindo muito bom. Então, os dados de emprego formal lá do CAGED mostraram a criação de um pouco mais de 70 mil vagas agora no mês de outubro de 2019. Como eu já falei, é o 7º resultado positivo seguido. O saldo foi maior que o de outubro de 2018, quando foram abertas cerca de 57 mil vagas. Então, um resultado muito positivo. A expectativa de mercado era de criação de 76 mil vagas, então veio um pouco abaixo da expectativa de mercado, mas melhor do que outubro do ano passado. E se a gente for comparar com setembro, o resultado também foi menor, mas no ano a gente pode ver aqui no gráfico que o saldo até outubro, 2019 nós temos então o resultado até outubro, nos outros anos até dezembro, mas até outubro o nosso saldo ele está bem positivo, quando comparado com 2018, por exemplo. Bom, além dos dados de emprego, a gente teve aí dados de inflação sendo liberados. Então a gente teve o IPCA 15 para o mês de novembro e no período ele apresentou alta de 0,14, um pouco abaixo da expectativa de mercado, que era de 0,16, mas acima do resultado de outubro, que foi de 0,09. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 2,83 no ano e 2,67 em 12 meses. Lembrando que, então, em 12 meses está em 2,67 e esse resultado é levemente abaixo do piso da meta de inflação, que é de 2,75. E se a gente for olhar aqui o IPCA grupos, a gente vê aí que a maior alta foi causada ali por vestuário, com 0,68, Por outro lado, habitação e artigos de residência tiveram uma deflação, Comunicação também. É importante notar que com esse resultado foi importante a gente ver que carnes está apresentando aí uma leve pressão nos preços do IPCA, justamente por causa daquela questão da gripe
suína lá na China, então a gente está exportando bastante carne para a China e isso está causando um pouco de aumento de preços aqui no Brasil. E por fim, falando um pouquinho então do cenário político, a gente teve alguns fatos aí na semana passada bastante importantes. Então a gente teve primeiro aquela PEC paralela, que é a PEC dos estados e municípios, sendo aprovada no Senado, então teve a sua conclusão no Senado, indo agora para a Câmara. É importante notar que ela passou com algumas mudanças nas suas regras que mudam a proposta original, causando aí, um custo de até 20 bilhões em 10 anos para a União. Isso é bem importante, mas foram necessárias fazer essas mudanças para tentar passar a PEC paralela lá na Câmara, Então foi meio que uma troca ali para ver se a PEC paralela consegue ser aprovada agora na Câmara. Além disso, a gente também teve o início do julgamento do STF com relação ao uso de dados sigilosos pela Receita Federal e pelo COAF. Por enquanto, só o ministro Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes que votaram. Então, o Dias Toffoli votou contra o uso desses dados sigilosos pela Receita Federal e o Alexandre de Moraes votou a favor do uso desses dados pela Receita e pelo COAF. Então, por enquanto, está em 1-1 a votação deve continuar essa semana e ela é muito importante porque ela pode acabar com investigações do caso Queiroz, por exemplo, que afeta diretamente aí o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Então também é um ponto bem importante de ficar de olho. Por fim, a gente também teve aí aquela questão da prisão em segunda instância sendo aprovada na CCJ da Câmara, então é uma proposta para voltar com a prisão em segunda instância. Lembrando que a gente tem essa proposta ali na Câmara e também tem outra proposta na CCJ do Senado, que ainda não foi votada. Então são essas duas propostas, também outro tema para ficar de olho. E por fim, nessa semana, vamos ver o que a gente tem no calendário. Então, além de acompanhar essas questões políticas ali, principalmente o julgamento no STF com relação aos dados sigilosos, vamos ver o que a gente tem. Então, no calendário econômico brasileiro, a semana começa com a divulgação da confiança do consumidor e de estatísticas do setor externo, agora na segunda-feira. Já na quarta-feira serão liberadas as estatísticas monetárias e de crédito. Por fim, na quinta, dia 28, será divulgado o IGPM e na sexta a taxa de desemprego trimestral, junto com as estatísticas fiscais. Bom, isso foi aqui no Brasil, então vai ser aqui no Brasil, Então vamos falar um pouquinho lá fora também, no calendário internacional. O principal destaque é a divulgação do livro bege nos Estados Unidos, que é divulgado pelo Banco Central de lá e dá uma ideia de como que anda a economia lá dos Estados Unidos. Ainda na sexta-feira será divulgado o índice de inflação ao consumidor e a taxa de desemprego da zona do euro. Então, esses são os principais destaques no calendário internacional. E bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem enviar aqui pra gente. Tchau, tchau!